Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de História do nosso Aula em Casa. Eu sou o professor Eberson Cardoso e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a Amazônia, certo? Vamos lá ver o tema da nossa aula de hoje? Essa aula de hoje vai falar sobre a criação e implantação da capitania do São José do Rio Negro, o governo de Francisco Xavier de Mendonça Furtado na Amazônia. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Olha, nós vamos ver aí os projetos de Marquês de Pombal para a Amazônia. Durante o século XVIII, Portugal começou a experimentar momentos de fragilidade econômica, principalmente por ter perdido o monopólio de especiarias e por ter se tornado dependente economicamente da Inglaterra. O que acontecia nesse período? Nós vamos ver aí que durante os séculos XVI e XVII, Portugal tinha ali o domínio, tinha um monopólio, principalmente do comércio de especiarias, com a exploração dessas especiarias na Ásia, na África, na América, através de suas colônias. Mas a partir do século XVIII, nós vamos ver outras nações começando a se lançar em alto mar, começando a explorar agora e buscar colônias também, trazendo essas especiarias. Isso acabaria provocando aí a perda desse monopólio. Portugal, então, sentiria ali um impacto econômico. Nós também vamos ter, nesse mesmo período, Portugal se tornando dependente economicamente da Inglaterra, através de alguns tratados, alguns acordos firmados ali entre Portugal e Inglaterra, colocaria Portugal numa condição aí de dependente economicamente da Inglaterra. Isso iria fragilizar, transformar Portugal numa economia enfraquecida, perdendo ali boa parte do seu poder econômico que ela tinha entre os séculos XVI e XVII. Tudo isso no século XVIII. Nós vamos ver então, diante de toda essa situação, Dom José I, que era o rei de Portugal, elegendo aí Sebastião José de Carvalho e Melo, o conhecido por vocês como Marquês de Pombal, para ser secretário de Estado de Guerra dos Negócios Estrangeiros, que seria aí uma espécie de ministro da colônia. Nesse período, o Marquês de Pombal, então, iria promover uma série de mudanças dentro do Império para tentar reverter essa situação, visto que Portugal, uma hora tinha sido, em outro tempo tinha sido uma grande potência, agora estava perdendo espaço, precisava passar por essas reformulação na sua política econômica. Marquês de Pombal iria promover uma série de mudanças dentro das colônias portuguesas e o Brasil iria sentir esse impacto, tá? Pombal iria querer ter o controle, principalmente da riqueza das colônias, e essas mudanças iriam vir atingir o Brasil e nós vamos sentir esse reflexo aqui dentro da Amazônia. A Amazônia passaria, então, por algumas mudanças na sua administração, certo? Vamos lá para o próximo slide. Em 1751, a região, já durante aí o governo, a administração de Marquês de Pombal, em 1751, a região, então, se tornaria uma nova unidade administrativa chamada de Estado do Grão-Pará e Maranhão. E sua capital passou a ser Belém e respondia direto a Lisboa. Vejam aqui no nosso mapa, ó. Nesse momento, nós temos aqui o Estado do Brasil, que responde à sua capital, mas nós vamos ter também o Estado do Grão-Pará, que responde direto a Portugal. Ela não responde ao Estado do Brasil, ela vai responder a Portugal. Isso era uma das mudanças que seria ali implementadas por Marquês de Pombal durante este período do regime pombalino ali, da administração pombalina. As medidas pombalinas na Amazônia visavam substituir o regime das missões. Vocês devem se lembrar lá das missões, da figura dos jesuítas, que haviam sido
trazidos para o Brasil para ajudar ali nessa administração. Os jesuítas que estavam ali, que era uma ordem religiosa, que estava ligada aos interesses da Igreja Católica e que de alguma maneira, de alguma forma, tinha ali o apoio da coroa também para ajudar nessa administração. Eram eles que promoviam ali essa administração dentro do território das colônias. Não foi só no Brasil, os jesuítas foram mandados para outras colônias da coroa portuguesa e Marquês de Pombal, dentro das suas reformas, iria verificar, iria perceber que não estava sendo bom para a coroa portuguesa manter aí os jesuítas dentro das suas colônias, visto que os jesuítas tinham se tornado poderosos, ricos, estavam acumulando uma grande quantidade de riquezas e isso poderia passar para a coroa. Então, uma das medidas adotadas por Marquês de Pombal nesse período dentro da Amazônia, dentro das colônias portuguesas e aqui dentro do Brasil, especificamente na Amazônia, seria então a expulsão desses jesuítas, tirar esses jesuítas, tirar ali o regimento das missões e tirar os jesuítas da administração das colônias, passando agora para uma administração mais próxima da coroa, que era isso que Marquês de Pombal pretendia, tá? A gente vai ver o reflexo disso com a centralização agora do poder das colônias mais na mão da monarquia, tá? Da coroa portuguesa. Vamos só voltar aqui o slide anterior, ó. E aí, dentre essas mudanças promovidas, além da retirada dos jesuítas da administração das colônias, nós vamos ver também outras medidas acontecendo aí dentro desse período, tá? Vamos ver o surgimento da lei de 7 de julho de 1755, que extinguiria aí o poder dos missionários sobre os nativos, colocando aí fim a essa influência dos jesuítas. Vamos ver também a formação de novas capitanias para facilitar a administração geral das colônias. Vamos ver aí o surgimento, essa reorganização do espaço geográfico dentro da Amazônia, dentro dessa região norte do Brasil, para que a coroa conseguisse ter aí um controle maior sobre a administração das colônias, tá? Então vamos ver a formação de novas capitanias surgindo aí no território nesse período. E aí nós vamos ver o antigo estado do Maranhão, tornando-se o estado do Grão-Pará e Maranhão, abrangendo aí os atuais estados do Maranhão, Piauí, Pará, Amazonas, Roraima e Amapá, continuando também a lógica pombalina de dividir o território. Para facilitar a administração, seria criada a capitania de São José do Rio Negro, pertencente aí ao estado do Grão-Pará e Maranhão, correspondente aos territórios atuais do Amazonas e do estado de Roraima. E aí a gente vai ter essa configuração do estado aqui do território brasileiro nesse período. O estado do Grão-Pará que surgiu, tendo aí a sua capital agora. Vamos ver o Maranhão aí também sendo desmembrado aí do estado do Grão-Pará e Maranhão, certo? A gente passa a ter essa configuração do território brasileiro. A capital dessa capitania do estado do Grão-Pará seria estabelecida na aldeia de Mariuá, que posteriormente acabaria se tornando aí vila e ganhando o nome de Barcelos, tá? A cidade de Barcelos, então, seria aí a primeira capital do estado Grão-Pará. E aí a gente vê a presença de um personagem muito importante para a história do estado, que seria aí Francisco Xavier Furtado de Mendonça, tá? Era um português, nada mais, nada menos do que irmão do próprio Marquês de Pombal, e ele seria aí o governador-geral do estado do Grão-Pará e Maranhão, aí no período que vai de 1751 a 1759. E aí ele iria promover aqui dentro do Amazonas, aqui dentro da região norte, dentro da Amazônia, algumas das mudanças propostas por Marquês de Pombal, como a expulsão dos jesuítas da Amazônia, tá?
a gente vai ver aí, de fato, os jesuítas sendo expulsos do estado do Amazonas. A gente vai ver a criação da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que também iria buscar aí introduzir a mão de obra escrava dentro da região norte do Brasil, aqui na nossa região do Amazonas, na região da Amazônia. A criação de Companhia do Comércio seria aí para substituir as atividades comerciais aqui promovidas pelos jesuítas, que tinham acumulado muita riqueza. Agora, com as vendas das especiarias retiradas da Amazônia, exploradas na Amazônia, e agora a criação da Companhia do Comércio do Grão-Pará e Maranhão é quem iria buscar negociar esses produtos, essas especiarias lá fora. Aqui a gente tem a figura de Francisco Xavier de Mendonça, que foi aí esse grande personagem para a nossa história. E aí a expulsão dos jesuítas foi um grande marco ali, principalmente porque eram eles os responsáveis pela educação dentro do Amazonas, eram eles que traziam, dentro das colônias, eles estavam ampliando aí a Igreja Católica, a fé católica, promovendo a fé católica dentro da região, dentro das colônias. Nós vamos ver, então, com a expulsão dos jesuítas, o fortalecimento ali da atividade econômica agora concentrada na mão da figura do governador do estado, tá? Vejam a nossa imagem que fala sobre essa questão dos jesuítas, da expulsão dos jesuítas. E fora essa questão, dentro dessas medidas que foram adotadas, nós vamos ver o estado, a região norte sofrendo aí algumas alterações, algumas mudanças que vão ser marcadas aí durante esse período, né? Como a gente citou, a gente vai ver aí a criação do estado do Grão-Pará e Maranhão. Nós vamos ver aí as medidas de Pombal aqui dentro da região, de Marquês de Pombal aqui dentro da região, criando a Companhia do Grão-Pará e Maranhão, Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão e a Companhia Geral de Pernambuco e Paraíba. Vamos ver aí nesse período também a cobrança de impostos dentro da região e principalmente impostos atrasados ali vão ser cobrados agora dentro dessa região onde vai estar sendo controlada aí agora por esse governador da região. A expulsão dos jesuítas, então, que iria tirar aí também o controle da educação das missões jesuítas. E aí a gente tem aí uma nova configuração dessa região do estado do Grão-Pará. Certo, pessoal? Então, a gente vai agora chamar a nossa DLI para a gente ver a nossa questão de hoje. Vamos lá? Nossa DLI diz o seguinte, ó: cite quais medidas de Marquês de Pombal afetaram a colonização da Amazônia. Então, pensem aí, vejam quais são essas medidas e a gente já retorna para ver se vocês conseguiram acertar a questão, certo? Então, até daqui a pouco.
É isso aí, pessoal. E a gente volta aqui agora para trazer a resposta da nossa Deli, agradecendo a participação de vocês aí, interagindo com a gente, viu? Nós tivemos aí a participação da nossa aluna Maria Arruda. Ela trouxe aí uma resposta para a gente, dizendo que a questão, nossa Deli diz o seguinte: cite quais as medidas de Marquês de Pombal afetaram na colonização da Amazônia. Ela vai dizer aí que é a criação da Companhia de Comércio. Parabéns, Maria, pela sua participação e pela sua resposta. Vamos ver se você acertou? Vamos lá, então? Olha só, eu trouxe aí algumas cartelas para a gente ajudar na nossa resposta, porque foram várias as medidas adotadas por Marquês de Pombal e elas vão, de alguma maneira, refletir aqui dentro desse processo de colonização da Amazônia. Então vamos lá para a nossa cartela, vamos ver a nossa resposta. Ó. Ela diz o seguinte: as medidas de Marquês de Pombal foram fundamentais para a mudança da colonização da Amazônia. Entre elas podemos citar a criação do Estado do Grão-Pará, seria aí uma das medidas, porque a gente conseguiria ali, o governo Pombal, Marquês de Pombal, conseguiria ali ter um controle maior dessas riquezas, ó, para dinamizar a exploração da riqueza na colônia e o controle comercial. Pombal aí também criaria a Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão. Então nós vamos ver aí a criação da Companhia Geral do Grão-Pará e Maranhão, servindo aí para dinamizar aí a exploração das riquezas da colônia que antes eram feitas pelos jesuítas, tá? Essa era uma das medidas adotadas por Marquês de Pombal, colocada em prática aqui na região da Amazônia para facilitar aí o processo de colonização e ocupação da Amazônia. Mas não foram só essas, a gente ainda tem muito mais. Vamos ver aqui na nossa cartela que diz o seguinte, ó. Vamos ver também a Companhia Geral de Pernambuco e da Paraíba sendo criado nesse momento. Vamos ver Marquês de Pombal aí aumentando a fiscalização sobre a exploração do ouro e a cobrança de impostos nas regiões auríferas, naquelas regiões onde tinha ali uma exploração do ouro, de pedras preciosas. Vamos ver aí uma maior fiscalização nessas regiões. Nesse mesmo contexto, seria criada aí a chamada derrama. O que seria essa derrama, professor? Seria aí a cobrança de impostos atrasados em cima dessa exploração do ouro. Outra medida adotada aí seria a expulsão dos jesuítas do Brasil. Vamos ver eles sendo expulsos também aqui da região amazônica, aqui da região norte. Jesuítas esses que tinham aí o controle do sistema educacional e das missões, tá? A gente vai ver que com a expulsão dos jesuítas, Marquês de Pombal iria conseguir ter um maior poder nessas áreas que eram controladas aí pelos jesuítas. E além de tomar posse das propriedades da Igreja Católica no Brasil e aqui na região da Amazônia também.
os jesuítas tinham muitas terras, muitas riquezas que eles haviam acumulado ao longo desse processo de colonização, onde eles estavam à frente das colônias, tá? E essas medidas acabariam refletindo aqui dentro da Amazônia. Mas não para por aí não, a gente ainda vai ver mais medidas aí que foram adotadas. Vamos lá para a nossa cartela, ó. A gente ainda vai ver, em 1759, Pombal decretando aí que as propriedades do sistema de capitanias hereditárias deveriam voltar para o controle do governo português, decretando aí, então o fim do primeiro sistema de divisão territorial brasileiro, criado lá nos primórdios da colonização do Brasil. Ou seja, naquele período, as capitanias hereditárias, entre as medidas adotadas, elas deveriam voltar para o controle do governo, não seria mais ali a pessoa que era responsável pela capitania que iria administrar, mas agora seria o governo brasileiro, tá? Ou iria ser a coroa que iria administrar, o governo português que iria administrar aí as colônias, tá? Na área econômica, nós podemos ressaltar aí que a implantação do cultivo do algodão no Maranhão seria também bastante importante. Em 1753, a capital do vice-reino do Brasil seria aí transferida para o Rio de Janeiro, de Salvador para o Rio de Janeiro, e a medida adotada pela administração pombalina decretava também a mudança do eixo econômico da região Nordeste e passaria a estar centralizada ali na região Sudeste, tá? E essas medidas adotadas por Marquês de Pombal era, na verdade, uma tentativa de manter ali o controle, manter a dominação portuguesa sobre o território brasileiro, e a Amazônia iria sentir aí os reflexos dessas alterações na administração de Marquês de Pombal dentro da colônia. Certo, pessoal? Parabéns para você que acertou, parabéns você que participou, e a gente se encontra aqui de novo numa próxima aula, em um outro momento, nas nossas aulas de história. Até logo, pessoal! A sua aula continua no próximo vídeo.